Há muito trabalho em bastidores para que a operação que se faça seja feita com os mesmos padrões de segurança que no dia-a-dia, numa operação normal. A manutenção nunca pode parar. Os aviões continuam a ter que ter manutenção para ter os sistemas sempre operativos e poderem voar quando fizerem falta. E assim que fizerem falta. Temos operado em total segurança, muitas vezes em situações muito diferentes do habitual, mas é com orgulho que vemos isso e que vimos que a empresa respondeu operacionalmente com competência. Mesmo que a operação seja reduzida, como é o caso agora, a nossa função tem que estar sempre presente, seja em manutenções em hangar, como em manutenções de linha, a dar releases para voos. O nosso trabalho não parou. Nós temos, por um lado, os aviões que, parqueados em diferentes locais no país, Porto, Faro e aqui Lisboa e inclusive em Beja, temos que assegurar que eles se mantêm preservados. Tapar os motores, a entrada de ar dos reatores, tapar com as respectivas coberturas, tapar os pitôs, fazer a preservação de sistemas hidráulicos. Todo esse tipo de trabalho é necessário ser feito para que o equipamento avião esteja o mais preservado possível, em função do tempo que se estima que esteja sem operar, para que quando vier o retorno à operação seja muitíssimo mais simples repor a aeronave sem depois encontrarmos situações complicadas em termos de avarias, ou então temos que passar por tarefas que são muito mais penalizantes em termos de mão de obra para repor a aeronave aeronavegável, digamos assim. Acresce a tudo isso aquilo que ainda são os voos que fazemos, voos esses sobretudo de cariz humanitário, os de repatriamento, os voos para buscar carga à China, que sabemos que é de fins medicinais, quer seja medicamentos, quer seja equipamento para a saúde em geral, que obviamente tem uma preparação vasta, temos que assegurar que os aviões estão nas melhores condições possíveis, temos que acompanhar e destinar pessoas para efetuar esses voos, porque não temos garantia de providers de manutenção nesses destinos, nomeadamente providers de manutenção que estejam habilitados para o tipo de aviões que operamos. Para dar assistência aos voos de missão, aos voos humanitários, temos constituído kits de material e de ferramentas. São colocados a bordo dos aviões para que seja possível utilizar o material quando necessário com o avião fora da base. Orgulhosamente conseguimos trazer os nossos portugueses, é uma missão muito nobre da TAP, é uma missão para Portugal, que os nossos pilotos embraçaram, os nossos tripulantes abraçaram com muito espírito de missão, muitas vezes com sacrifícios muito pessoais, com tripulantes a terem que dormir dentro dos aviões porque não havia possibilidade de entrar nos vários países e ir para os hotéis, voos de ida e volta muito complexos, longos, com muitas horas de voo, com fadiga associada e, portanto, foi importante fazermos uma análise de risco muito completa destas situações, de forma que se minimizasse os riscos e se conseguisse operar e cumprir a missão com o menor risco possível. O regulador europeu introduziu aqui uns modelos de exceção. Modelos de exceção esses que visavam essencialmente duas vertentes. A vertente do transporte de carga na cabine, passageiros, e uma flexibilização da regulamentação associada ao tempo de trabalho, ao tempo de descanso e ao modo de descanso das tripulações, para permitir aqui alguma flexibilidade. Vieram com um conjunto de regras, um conjunto de recomendações, de guidelines, que o nosso trabalho foi precisamente analisá-las todas, ver que impacto é que isso tinha na operação da TAP e depois, junto às áreas operacionais, num trabalho conjunto com várias áreas, identificar um conjunto de medidas mitigadoras para conseguirmos, no final, realizarmos o voo em segurança. Acabamos por ter que analisar diversas componentes, desde as componentes mais técnicas e operacionais, da rota em si, dos novos aeroportos para onde estamos a voar, como coisas tão específicas como a própria carga em si que estamos a carregar, itens perigosos, por exemplo, estamos a transportar ventiladores, termómetros, tudo isto são dangerous goods, tem regulamentação específica, tem que ser acautelado de que modo é que vamos transportar isto, com que regras e se temos ou não que aplicar medidas extra face àquilo que estamos a querer transportar.
E, paralelamente, também a questão do descanso das tripulações também tem que ser algo a monitorar e propor medidas e melhores soluções para toda a operação se poder executar. É muito importante a parte das operações, agora, estamos nesta fase, garantir que os pilotos têm, e os tripulantes em geral, têm as suas qualificações em dia, de forma a que, quando for preciso retomar a operação, com a dimensão qualquer que ela seja, nós estamos prontos para responder a esse desafio, temos os pilotos todos qualificados e preparados para voar. Com todos os aviões que, obviamente, tiveram que estar parados e preservar, há muito trabalho que tem que ser feito para garantir, e isso é algo que nós vamos ter que garantir, que os aviões tecnicamente estão aptos e seguros para reiniciar uma operação. Serão muitas horas de trabalho. Estamos a falar em despreservar um avião no mínimo 80 homens-hora. Qualquer coisa que, em termos de trabalho contínuo, demorará cerca de 4 dias. Com ensaios bastante complexos que só determinadas pessoas com qualificação específica o podem efetuar. E por isso nós vamos ter aí uma fase que já iniciámos de planear aquilo que possa vir a ser o retorno à operação. Vai ser muito desafiante.